Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o filme Maníaco do Parque, que está disponível no Prime Video e que vai retratar aí sobre uma das figuras mais assustadoras que aterrorizou São Paulo na década de 90. E aqui essa trama não só vai abordar os fatos sobre este serial killer brasileiro, como também vai dar espaço e voz às vítimas silenciadas naquela época por diversos fatores, além de retratar sobre o descaso da polícia e o sensacionalismo da mídia, da imprensa em cima deste crime. É um filme bem feito, tem ótima produção, um ótimo elenco, mas eu tenho algumas ressalvas a fazer aqui a respeito da história. Então este vídeo é com spoilers, até porque se trata de uma história real, então não tem como muito fugir disso, né? Então já estão avisados. Então se vocês querem saber mais sobre Maníaco do Parque, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir este filme e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Com direção do Maurício Essa, Maníaco do Parque retrata um crime que chocou o Brasil, né, em São Paulo, em meados de 1998, época da Copa do Mundo. E aqui a trama vai mostrar a busca incessante, a investigação e a prisão do motoboy Francisco de Assis Pereira, que atacou 23 mulheres e assassinou 10 delas, escondendo os corpos no Parque do Estado de São Paulo. O primeiro ponto positivo aqui do filme é que a trama traz um background satisfatório sobre este serial killer brasileiro, mostrando aqui a rotina, né, o dia a dia do Francisco, né, mostrando que ele se esforça no trabalho, ele trabalha numa empresa de motoboys, tem um bom relacionamento com o seu chefe, o Nivaldo, que é um personagem fictício aqui, que ajuda a inflar e a camuflar essa personalidade boa, inocente, esforçada do Francisco, quando na verdade ele é um lobo na pele de um cordeiro. A gente também vê aqui no filme as atividades e os hobbies do Francisco, como o fato dele ser apaixonado pelo patins e querer transformar esse esporte em profissão. Então a gente tem cenas bem enérgicas, dinâmicas dele patinando no Parque Ibirapuera ou pelas ruas de São Paulo, o que nos dá uma amostra dessa fúria psicopata enraizada nele, sem que ninguém pudesse imaginar, né, os bastidores sombrios dessa rotina. E entre o trabalho e o prazer, o público se depara com essa faceta macabra de um homem comum. Então o Maníaco do Parque faz questão de mostrar o modus operandi que o Francisco utiliza, aplica para atrair e atacar as vítimas, que são sempre mulheres jovens de baixa renda. Então a gente vê aqui que ele se diz fotógrafo, ajudante, que está ajudando a empresa ali a gravar alguma coisa, que naquele momento ele precisa de uma modelo porque eles estão em falta, né, e em troca oferece uma quantia de dinheiro ali que chama a atenção dessas vítimas, que deixa bem claro que elas estão nesse desespero financeiro e que esse dinheiro caiu como luva naquele momento. O filme faz questão de mostrar essas cenas explícitas aqui na história dos ataques às vítimas, revelando essa transformação macabra do Francisco, né, desde o momento do ataque, do abuso até a morte, seguido pela ocultação do corpo ali no Parque do Estado, em que mais tarde, né, esse crime seria descoberto pela polícia e exposto pela imprensa pela primeira vez. E todo esse cenário aqui não é só para apresentar, né, todo esse background do serial killer, trazer mais uma história de um criminoso brasileiro que chocou o Brasil. Pelo contrário, isso acontece sim, mas aqui o objetivo principal do filme é fazer uma retratação histórica, né, dando espaço e voz às vítimas que se foram e às vítimas sobreviventes desse maníaco do parque, que infelizmente não foram ouvidas, foram silenciadas por diversos fatores naquela época. Então assim, a vergonha em denunciar, a falta de credibilidade, né, que essas mulheres tinham por parte da polícia, por parte da imprensa. A gente vê muito aqui a forma como o filme retrata o descaso da polícia diante do feminicídio, que é um termo que não era usado na época, acho que não tinha ainda esse termo, como é usado, infelizmente se tornou comum nos dias de hoje. Então a gente vê cenas ali em que a polícia, a imprensa fala assim, é só mais uma briga de marido e mulher, só mais uma briga de parceiro e parceiro, o que será que ela fez para merecer isso? Então você vê o peso do descaso e também o sensacionalismo ali da imprensa, da mídia, para conseguir audiência e publicidade, né, em cima dessa figura assustadora que acabou se tornando famoso naquele momento. E todas essas citações que eu disse aqui são destrinchadas aqui no filme pela protagonista Helena,
que é uma jornalista que busca por seu espaço, pelo seu crescimento no jornalismo, em uma redação que é bem machista. Então tem várias cenas que faz a gente passar raiva. Então a Helena começa a correr, a destrinchar essa investigação jornalística sobre o Francisco de Assis para saber onde ele está, por que ele está cometendo esses crimes. E à medida que ela vai, né, se aprofundando nessa investigação, a gente vê o quanto se torna perigoso para ela, tanto fisicamente quanto psicologicamente, porque esse caso vai afetando ela mentalmente quando ela começa a se dar conta de como a mulher ela é vista e retratada numa sociedade, especialmente quando se torna vítima de algo tão cruel. É normal a gente assistir filmes sobre true crime, serial killer e acabar julgando, né, questionando por que a vítima cai nesse conto tão facilmente. Óbvio que a gente, naquela época, nas épocas anteriores, a gente não tinha as informações de proteção e segurança à mulher como a gente tem nos dias de hoje. E ainda assim, nos dias de hoje, infelizmente, algumas caem, né, nesse tipo de golpe que pode levá-las à morte. Então, é normal a gente, né, questionar naquele momento e depois parar para pensar. De exemplo, a gente vê aqui pela vítima, que é a Cristina, interpretada pela Bruna Mascarenhas, que a gente vê que ela tá ali com problemas financeiros e mesmo com um certo receio, ela acaba aceitando a proposta do Francisco por causa do fator dinheiro. Ele oferece uma quantia boa e ela não resiste e acaba topando, mesmo ali com certo receio e a resistência da prima dela, porque ela liga para avisar e a prima fica ali, não vai, não aceita, você não conhece esse cara. Então a gente vê como é que essa situação se destrincha. Recentemente eu falei aqui no canal sobre o filme A Garota da Vez, que também traz uma história real do serial killer Rodney Alcala nos anos 70, que usava do mesmo modus operandi, bem similar ao do Francisco de Assis. Eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição e também aqui nos cards para vocês entenderem melhor esse ponto de vista aqui, né, da questão de como eles conseguiam atrair as vítimas. A atriz Giovanna Grigio consegue liderar muito bem essa voz da mulher dentro do filme, mostrando um machismo que é bem forte na redação onde ela trabalha, o descaso com a polícia toda vez que ela vai conversar com um delegado, né, sobre esses crimes cometidos às mulheres, além de dar também espaço e voz às vítimas que se foram e também às vítimas sobreviventes que conseguiram fugir do maníaco do parque. No entanto, o que faz o maníaco do parque dar aquela escorregada no desenvolvimento da história é a direção, que opta em trazer uma dramatização bem exagerada em momentos que não precisava. Por exemplo, a atriz Giovanna Grigio, ela é novinha, ela tem em torno de 26 anos e até aí tudo bem, só que ela está interpretando um papel que exigia assim uma certa frieza, uma certa maturidade um pouco mais forte aqui, né, justamente por estar retratando uma personagem numa época mais difícil e numa ambientação hostil à mulher. O que eu tô querendo dizer é que em alguns momentos o maníaco do parque exige um equilíbrio emocional mais maduro, mais forte aqui, e só que a direção acaba optando em trazer essa dramatização muito pesada que não se encaixa em determinadas ocasiões ou não se encaixa com a cena seguinte que a gente está assistindo. A gente fica meio assim, nossa, não deu muito certo. De exemplo, a gente vê no momento em que o Francisco de Assis finalmente é capturado, é preso pelas autoridades e, consequentemente, a gente tá vendo uma cena em que a Helena demonstra ali aquele pico de explosão, ela rasga o storyboard da investigação, a gente vê ela ali no auge da exaustão mental. Só que isso não se casou muito bem, parece que ela tava com raiva no momento em que o Francisco foi preso, ao invés dela estar feliz, né, porque finalmente ele foi preso. Então foi um momento ali que foi um drama que não encaixou muito bem. Outro plot que é interessante que o filme nos apresenta é a dinâmica da Helena com a irmã dela, a Marta, interpretada pela Mel Lisboa, que é uma psicóloga e, por ser dessa área, ela oferece informações cruciais para Helena entender como funciona a mente de um psicopata, mais precisamente como funciona a mente do Francisco. No entanto, né, o filme poderia ter explorado mais a dinâmica dessas irmãs, especialmente pelo fato da Marta ser psicóloga e trazer informações importantes sobre a mente de um psicopata, o que seria interessante. Só que o filme acaba focando numa trama genérica delas com relação ao pai que faleceu recentemente, elas estão tentando vender o apartamento dele, aí fica naquele joguinho de que assim, existe um conflito, um certo remorso, uma dor da Helena com a figura do pai, que também era jornalista, só que é uma trama que não acrescenta nada na história da personagem no fim das contas, então dá a sensação de uma subtrama deslocada e desnecessária. Se você reparar, no geral, a gente tem um ótimo elenco que entrega boas atuações, só que essas atuações acabam sendo um pouco afetadas pela escolha do diretor em pesar nessa dramatização que é exagerada em alguns pontos,
né? Então, por exemplo, a Giovanna Grigio, ela entrega o melhor que ela pode no papel de Helena, só que a gente vê a personagem muito emocionada ali, aflorada em vários momentos, quando exigia um lado mais frio e mais racional dessa personagem. Então a gente vê ela ali sempre ali correndo de um lado para o outro, atrás de testemunhas, correndo pelas ruas para encontrar pistas sobre o Francisco, né? Ela ali toda hora bebendo café para mostrar que o jornalista não dorme, né? Enquanto a notícia não acontece, ela apresentando as olheiras, coitada, né? Mostrando ali que tá ali há dias e noites sem dormir. Eu sei que na época era super normal, era normal até charmoso, né, nas redações, né, ver os jornalistas tomando muito café, fumando dentro da redação, fumando em qualquer lugar, né, só que aqui é normal, era muito normal naquela época, nas épocas anteriores, só que aqui fica uma coisa muito exagerada, né, poderia ter diminuído um pouquinho ali nessa dramatização, que eu acho que o encaixe ia ficar perfeito. Uma cena crucial que acontece aqui é um encontro da Helena com o Francisco de Assis, que já está preso, e vai rolar uma entrevista ali, só que a gente vê a Helena ali um pouco assim emocionada demais, ela deixa a emoção aflorada demais, tanto que ela perde a paciência ali em alguns momentos, e eu acho que nesse momento deveria ter sido ao contrário, ela deveria ter mostrado uma grande frieza perto dele, porque ele merecia mesmo, e um equilíbrio emocional. Em contrapartida, eu gostei da decisão dela, porque o que ele queria era fama, espaço ali na imprensa, na mídia, e não foi isso que ela deu, ao contrário, ela dá voz e espaço para as vítimas do Francisco de Assis, deixando ele em segundo lugar. Tipo assim, você não vai ser a capa do jornal, são as vítimas que vão ser a capa do jornal. O ator Silvério Pereira encarna muito bem o Francisco de Assis, tanto na caracterização quanto, né, no jeito de falar, tudo. Mas quem acompanhou esse caso na época sabe o quanto o Maníaco do Parque exalava essa maldade pura, né, e maníaca, de dar medo mesmo. Entendeu? Acho que o filme poderia ter mostrado um pouquinho mais, mas ainda assim eu acho que a forma como o Maníaco do Parque foi mostrado aqui foi bem retratado, de uma forma satisfatória, porque a ideia aqui era dar espaço e voz às vítimas e não somente a este assassino em série. No elenco também estão o Marco Pigozzi, que é o chefe de redação, junto com o Bruno Garcia, que é um dos jornalistas, e eles retratam muito bem esse lado machista dentro de uma redação de um jornal. O Chama interpreta o chefe Nivaldo, que traz aquela inocência, ele tá sempre ali admirando, né, o trabalho do Francisco, defendendo ele ali nos momentos cruciais, chega a levá-lo até para casa dele para jantar com as irmãs, e quando ele descobre quem realmente o Francisco é, a ficha dele cai, a gente até dá risada, porque é uma risada de nervoso, ele fica perplexo e não é à toa que ele é um dos primeiros a denunciá-lo. A gente também tem a Olivia Lopes, que é a atriz que faz a sua estreia aqui nas telonas, como a Tainá, que é a ex-namorada do Francisco, que ela dá as últimas pistas cruciais antes da captura desse assassino. A Bruna Mascarenhas faz uma das vítimas principais do Maníaco do Parque, e o Christian Malheiros é o Beto, que é o fotógrafo da redação, que faz as primeiras imagens das primeiras vítimas encontradas no Parque do Estado. Entre pontos positivos e negativos, o Maníaco do Parque é um filme bem feito, tem ótimo elenco, ótima produção, vale o seu play, dá uma chance para esse filme, especialmente para aqueles que não conhecem sobre essa história real. É importante que mais pessoas conheçam, né, que essa história tome, né, conhecimento por várias pessoas, não caia no esquecimento, para que isso não se repita, né? Então, mesmo com essas observações que eu fiz aqui, vale a pena assistir, né, conhecer essa história, né, que chocou o Brasil nos anos 90. Então é isso, gente. Essa é a minha crítica / dica de filme Maníaco do Parque, que está disponível no Prime Video. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir este filme, e se já assistiram, comenta aqui também o que vocês acharam da história. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais para a gente conversar mais, e é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!